Amém, minha irmã. Da leitura e reflexão sobre o mesmo. Não tá aí mais não, né? Tá não, né? Eu posso. Não, meu amor. Que Jesus venha falar nos nossos corações, venha preparar os nossos ouvidos e acalmar os nossos corações para escutar tudo aquilo que Jesus quer nos falar. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. A palavra é alimento e dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. A palavra de alegria ouviremos, aleluia, de Deus as maravilhas, cantaremos, aleluia. Glória a ti, Senhor, da graça e louvor. Glória a ti, Senhor, da graça e louvor. Fala, Jesus, que já é tarde, fica conosco. Amém, minha irmã. E como eu coloquei nas mensagens, o Evangelho de hoje é o Lucas 24, do 35 ao 48. Quando estiverem prontas, me confirma com amém. 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinha acontecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: "Por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele respondeu: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: "Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: "O que está escrito é o que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar."
e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Eu confesso que eu não fiz a leitura do Evangelho hoje, né? Não consegui. E o Evangelho me veio justamente como resposta, né? Pelo que vi nessa leitura. O Senhor é amor, né? O Senhor, já no trecho desse 36, logo no início, o Senhor diz: e a paz esteja com vocês. E o que é que se destaca? Né? Que os discípulos ficaram assustados em ver o Senhor. Aí eu, Anne, né, como um ser humano frágil e pecadora, não consigo nem me imaginar, né, como os discípulos viram o Senhor, por mais que acompanharam o Senhor, né, tudo que estava escrito, o Senhor sempre falando do teu retorno, da tua ressurreição, e mesmo assim eles ficaram assustados. Se os discípulos ficaram assustados, imagine eu encontrar com o Senhor. Eu realmente não sei. E essa semana, inclusive, eu recebi um vídeo em um metrô, acho que foi no metrô, com uma encenação, né, de Cristo. A encenação de Cristo, ele ensanguentado, e as pessoas passavam e perguntavam a elas o que é que elas sentiam, né, de frente. Era um ator, tá? Era um ator, tudo ensanguentado, totalmente caracterizado como sendo o dia do sacrifício dele. E as pessoas ficaram sem reação, né? E eu do lado de cada telinha chorei, porque imaginei, não sei, totalmente sem reação. Mas aqui, se os discípulos ficaram assustados, quem sou eu? Eu realmente não. Eles tiveram medo. Acho que medo não, né? Mas às vezes o medo na nossa vida, ele vai tomando conta, né? Ele toma conta de cada um. Ele toma conta do nosso corpo, toma conta da nossa mente, ele toma conta de todo o nosso ser. Tanto que hoje a gente está vendo que a doença do século é a doença psicológica, esse medo, essa angústia, essa ansiedade, né? E assim, muitos dizem, isso é falta de fé. Outros dizem, não é. E sim, também, né? Eu posso até estar me contradizendo, né? Mas o que eu digo referente à falta de fé não possa ser, mas é porque nós somos frágeis, nós somos seres humanos frágeis. Mas o Senhor é amor e o Senhor, Ele tudo pode. Então, quando passarmos, meus irmãos, né, nesses dias tão atuais de medo, de angústias, que infelizmente é a nossa realidade hoje, que possamos nos apegar no Senhor, possamos nos apegar em oração, que possamos nos fortalecer, né, com tua fé, com teu amor, que possamos pegar esse livro sagrado que é a Bíblia, né, onde mostra o caminho a ser seguido. Então, assim, quantas pessoas também, quantos irmãos, né, que dão testemunhos daquele momento tão triste, de tanto medo, e se apegam no Senhor, e eles o livram, né, eles nos livram de todo mal. Então, que possamos, nesses momentos de angústia, de medo, de se procurar, de achar que nada está dando certo. Na verdade, tudo está dando certo, é porque as coisas não são do nosso tempo, mas no tempo dele. Mas que possamos nos apegar no Senhor, e que possamos nos apegar nessa frase que ele diz, né, que a paz esteja conosco, a paz esteja com vocês, então que a paz ela continue sempre em nossos corações. Amém. Amém, amém. Esse evangelho de hoje é muito forte. Todo ano, nessa mesma data, ou mais ou menos nessa data, a gente sente muito esse evangelho. Essa palavra de Deus mostra que Jesus se apresenta novamente, nos revelando
palavras e gestos, a verdadeira natureza da sua ressurreição e o propósito da sua missão. Esse Evangelho nos convida a refletir sobre a paz, a missão que a ressurreição de Cristo nos traz. Jesus ressuscitado nos chama a uma nova compreensão da sua obra e nos envia para testemunhar sua vitória sobre a morte. É o que está aqui falando no final deste Evangelho. Ele nos quer presente para testemunhar. No seu nome serão anunciados a convenção e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso. Jerusalém está representada em nós. A missão desta quinta-feira da Páscoa é anunciarmos Cristo ressuscitado. Nós não podemos guardar isso para nós. É preciso levar aos outros essa convenção de salvação. E a prova da ressurreição é que Jesus ressuscita no seu corpo glorioso. E ele se manifesta mostrando-nos as suas chagas gloriosas para nos dizer: ressuscitei, estou vivo. Sejamos testemunha dessa ressurreição na vida daqueles que Jesus coloca em nosso caminho. Que Deus nos dê força e que o Espírito Santo nos inspire a anunciar com ousadia e com parresia. Meus irmãos, não calemos diante daqueles que se afastam por vivermos na caminhada. Jesus é o nosso guia, o nosso Salvador. Amém. Amém. Ainda que estava falando quando o próprio Jesus apareceu, no meio dele disse: a paz esteja convosco. Que essa paz que possa ser transmitível, né? Transmitir aos nossos irmãos. Glória a Deus, Ele ressuscitou. Que Ele possa ressuscitar o nosso coração através da Tua paz. Que estejamos sempre prontos para as batalhas da vida, o nosso dia a dia, para os nossos obstáculos. E que tenhamos sempre a paz do Senhor dentro do nosso coração. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava havendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no seu coração? Veja as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Eu ressuscitei e vim ressuscitar cada um de nós. Ressuscitar as nossas forças, a nossa fé. O Senhor ressuscitou, meus irmãos. Que Ele possa nos ressuscitar no nosso coração. Que a gente possamos enxergar que o amor de Deus é infinito. Veja as tuas mãos e os teus pés. Foi por mim, foi por
ressuscitou e pode ressuscitar cada um de nós. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Essas leituras, né, que a gente está vendo desde segunda-feira, tá falando dessa alegria, né, da gente sentir do Jesus ressuscitado. E Ana fez uma observação que eu ia já fazer, né, o quão essa descrença dos discípulos, né, ao ver ali, pensando que estava vendo fantasma, estava vendo alguma coisa que não fosse a ressurreição de Cristo, né, nos representa muitas vezes, né, essa fraquinha que às vezes a gente está, essa fé que precisa ser, né, alimentada constantemente e que foi alimentada aqui também, né, aos discípulos. E é isso, né? A palavra medo que a Ana utilizou, eu digo mais, que acho que foi medo, descrença mesmo, apesar de eles terem convivido, né, diariamente com o Senhor. Mas era um novo, né? Era um novo, eles nunca tinham visto aquilo, né? Eles esperavam tanto a vida do Messias acreditavam ali enquanto Jesus estava com eles, que era o Messias, que realmente era o Filho de Deus. Mas aí, quando foram acontecendo as coisas, a gente vê o humano naqueles discípulos. E a gente vê o quanto foi importante, né? Foi importante todas essas características humanas para a gente também se entender. Porque eu digo, né, que os discípulos de antes, nós, né, somos os discípulos de Jesus, né? Claro que com outra cara, né? Outro mundo, mas nós somos os discípulos de Jesus, né? Com as suas descrenças também, com as suas fraquezas. Quando eu digo descrença, não é que a gente descrê que Jesus, né? Quem é Jesus, é claro que a gente acredita. Só que eu acho que nas nossas fraquezas, e às vezes, né, titubear, duvidar ali da presença dele no meio de nós. Como foi os discípulos agora, né? Eles ouviam toda vez Senhor falando, eu vou sofrer, eu vou ressuscitar, né? Ele falava o tempo todo que o noivo está com vocês, mas daqui a pouco não vai estar. Só que aí os discípulos eram muito, né? Era muito no sentido de assim, tá tão longe. Ou então, às vezes, nem compreendiam também o que Jesus estava querendo falar. E aí, tudo aconteceu, né? Tudo aconteceu. E a gente vê em várias fases, né, desse processo, né, do sofrimento, da morte e da ressurreição. Quantos discípulos eram humanos, né? Quantos Jesus precisou, às vezes, né? Vocês não estão vendo como ele fez aqui, né? Olhem para minhas mãos, olhem para os meus pés, né? Precisou partir o pão ali, né? Dividir o peixe com eles para eles verem que realmente era ele, que ele havia ressuscitado. E eu acho muito interessante isso, porque nos mostra o quão a gente é da mesma forma, né, que eles ali, né? As nossas características humanas às vezes nos deixam assim, descrentes também, precisando, parece que o Senhor precisa nos provar muitas coisas para a gente ter essa realidade firme assim, na nossa vida, né? na nossa cara, assim. E o qual foi importante, né? Eles, através daquelas ações que o Senhor fez, eles entenderam, né? Lembraram toda aquela passagem que o Senhor teve com eles ali em carne e osso, né? Mesmo aqueles dias antes do seu sofrimento, para eles entenderem depois, eles reconhecerem imediatamente, através daqueles gestos. Através daqueles gestos ali, eles compreenderam fielmente que era realmente o Senhor que havia ressuscitado e que estava ali, né? Que tudo que ele dizia se cumpriu, né? Para a nossa salvação. E é como o Jaque disse, né? Que nós possamos nos alegrar, né? Ano após ano a gente tem o prazer, né? De viver tudo isso, né? De ver o sofrimento do Senhor, de ver a sua morte, o quanto foi dolorosa,
né? E relembrar que isso tudo é por nós. Então, quão é maravilhoso a gente ter essa confirmação ano após ano. Ano após ano, a gente tem a oportunidade de viver isso, né? Enquanto cristão, enquanto católico, de ver esse grande sacrifício que o Senhor fez por todos nós, que para Ele não foi sacrifício, né? Foi justamente a vontade do Pai, que obviamente também foi a vontade dele, né? Tudo que o Pai era de vontade do Pai era a vontade dele. É mesmo com tanto sofrimento, mas a gente tem que ver que para Jesus era o que tinha que acontecer, né? A gente olha mesmo com um grande sacrifício, porque a gente olha o quanto a gente, pelo menos eu olho, meu Deus, quanto eu sou tão pecadora, Jesus. E tu fez isso por mim, né? Mas aí vem, além desses questionamentos, vem além, sabe, de saber que tem Ele por mim, por vocês, né, a todo momento. Por isso que foi tão importante essa leitura, para a gente ver, né, que Jesus ressuscitou, está conosco a todo momento, através da oração, através de uma olhada através da sua palavra, através da comunhão, através de tantas coisas, Ele nos demonstra, né, que está conosco, presente na nossa vida diariamente. Então, que nos alegremos, né, mais uma vez, o Senhor deixar essa confirmação dessa vida eterna, dessa vida verdadeira. Amém. Tá em ao vivo. Tá o quê? Tá em ao vivo. Ao vivo? Amém, minha irmã. Amém. Pedimos a nossa consagração a São Miguel Arcanjo. Obrigado, né? Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, pela oração diária de vocês, que eu tenho certeza que a pessoinha aqui é ausente, mas você estava em oração. Sempre estava em orações por cada um, né? Por cada um de nós, não só por Anne, né? Não só por vocês que estavam nas telinhas, mas por todo o exército, né? Então, obrigada, né? Tenho certeza que essa forma de carinho, né? De amor, de cuidado, de zelo pelos nossos, foi recebida. Eu tenho certeza que sim. Então, gratidão pela presença de cada um de vocês, né? Por cada palavra, por cada silêncio também, né? Porque estava em oração também. Então, obrigada por tanto. Amém. E vamos explorar Monara, né, Jaque? Para dar nossa bênção de São Francisco. Mas antes, a nossa consagração. Né? Eu convido o nosso irmão Jaque a fazer nossa consagração a São Miguel. Um abraço, meus irmãos. Paz e bem. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte de inúmeros de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho a mim própria, a minha família e todos do exército de Cristo e seus familiares, e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecador, mas vós engrandecereis a oferta do meu coração. Recordai-me que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me toda a minha vida, e obtenho o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, a meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtenho-me aquele auxílio que são necessário para obter a coroa da eterna glória. Defender-me do inimigo da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitamos no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo,
que um dia prostraste no combate ao céu. São Miguel, arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém. Já que a Ana já fez os agradecimentos, né? Então já vou seguir para a bênção de São Francisco, já pedindo a ele, né, a nosso Pai Seráfico, que nos conceda o finalzinho de noite, né, abençoado, e que também nos dê, né, uma sexta também abençoada, e que a gente possa estar aqui também amanhã, mais um dia nesse Santo Terço. E também já retribuindo, né, o Anne é maravilhoso, dela de volta, viu? Eu não consegui participar, não sei se você já estava por aqui, mas como é maravilhoso, Cremildinha também, que às vezes sempre se preocupa, né? Minhas irmãs, eu tô tão afastada, mas a gente sabe, né, que cada uma tem os seus serviços também, né? Cremildinha tá bem ativa agora também na igreja, né? Então, a gente sabe, como eu sempre digo, né? Nós somos as janelinhas, mas que a gente também serve as nossas paróquias, né? Fora os dias que às vezes a gente não está muito bem, né? Que às vezes a gente prefere se recolher e orar, né? Nós ali, nós e Jesus e nós e nossa mãezinha. E assim vai, né? O importante é que no fim das contas a gente sempre está aqui unida, sempre retorna e sempre estamos aqui, né? Unidas rezando. Então, cumprindo, né? Cumprindo verdadeiramente essa missão. Tá baixo o seu áudio. Muito baixo, vocês estão me ouvindo? Ai, meu Deus. A internet Não estou ouvindo. Melhorou, Cremildinha? Melhorou. Acho que não melhorou não, para Cremildinha. Eu estou ouvindo bem aqui no trabalho. Pronto. Eu agradeço. Só isso, né? Por a gente estar aqui sempre juntos nessa missão, realizando essa missão, que é tão importante para nós, né? Porque além da gente falar assim, a gente... Cara, seu áudio tá baixo. Pra todo... Melhorou. Cremildinha, todo mundo pra está mim, me tá ouvindo baixo. bem. É, só Eu pra tô tu. achando que é no seu, viu, Clemilda? É só o seu. Então deve ser meu telefone. E aí eu digo que assim, que é importante pra gente a missão, mas é importante, é pra Jesus, é pra Nossa Senhora, mas eu acho que é mais importante é pra nós mesmo, né? Que nos mantém unidos a eles, né? Caminhando sempre. Então, é isso, viu? Muito feliz por estarmos aqui mais uma vez. E vamos para a bênção de São Francisco. Vamos lá. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. O Senhor nos abençoe. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Paz e bem. Paz e bem, minha gente. Amor.